Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Tô aqui para fazer esse vídeo para passar uma palavra para vocês da parte de Deus, tá? E em primeiro lugar, né, agradecer, né, a Deus por todo esse ano de 2020. Por mais que tenha sido um ano difícil, até aqui o Senhor nos ajudou e estamos juntos, né? E agora começando, né, dia 1º de janeiro de 2021, e com fé em Deus, né, que essa situação toda que está acontecendo no mundo vai passar, que Deus vai, né, entrar com a misericórdia, com o amor dele sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, né? Nós não sabemos, né, o que vai acontecer, mas nós temos que ter esta fé guardada dentro de nós, né? Então, eu vou deixar uma palavra que Deus ministrou sobre o meu espírito agora para vocês, tá? Vou pegar o óculos, né? Porque depois dos enta, a gente precisa do óculos, né? A palavra está lá em Salmo, né? Em Salmo 40. Vamos lá. Então, diz assim: a obediência, Salmo 40, está assim: a obediência é melhor do que o sacrifício. Esperei com paciência no Senhor. Olha só como é forte. Esperei com paciência no Senhor. Já começa aí. Lógico, nós temos uma natureza humana. E como a natureza humana, a gente acaba ficando muito ansioso por muitas coisas, né? A gente não tem paciência de esperar, a gente quer colocar a nossa mão, a gente às vezes tem coisas para resolver, às vezes de vez a gente esperar, deixar que Deus ele entre com providência sobre a nossa vida, porque também existe um tempo determinado para todas as coisas. Nós não fazemos isso muitas das vezes, nós colocamos a nossa mão e quando a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele, né? Então não adianta a gente fazer as coisas com a força do nosso braço, né? Mas temos que esperar em Deus, porque Ele sabe o momento exato, né? De nos honrar e de nos abençoar e de a gente sair de algumas situações que às vezes a gente está tão... por exemplo, que nem essa pandemia, a gente vê que assim foi um ano difícil, mas foi assim as pessoas querendo logo sair para ir para rua, sem paciência, né? Que já querem tirar máscara, não respeita as pessoas. A gente tem visto isso direto. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano, ele não tem paciência de esperar. Então, quanto mais a gente não obedecer, quanto mais a gente fizer só a nossa vontade, né? Vai demorar mais, né? Acaba demorando mais para acontecer as coisas boas. Se todo mundo tivesse ficado quietos em casa, respeitando, né, de não usarem máscara e se aglomerarem, a gente não estaria passando por tudo que nós estamos passando agora neste final de ano. Não era preciso as praias, que nem eu moro em Santos, moro num lugar de praia, um lugar lindo, onde vem muito turista para cá. As praias não precisavam estar fechadas se as pessoas obedecessem, não se aglomerassem e usassem máscara e fizessem essas coisas direito. Então, assim, é por isso que Deus está falando aqui, né? Não, ele falou comigo, mas está falando com todo mundo. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Entendeu? Então, você acha que Deus, ele não quer dar ouvidos a toda a humanidade, às pessoas que clamaram, às pessoas que oraram, às pessoas que buscaram, às pessoas que fizeram o que era certo, obedeceram às regras, às autoridades, né? Fizeram as coisas certas. Você acha que Deus não quer fazer? Só que acontece que, por causa da desobediência do homem, o mundo é jaz do maligno. Então, o diabo usa as pessoas para poderem fazer esse tipo de coisa que fizeram, desobedeceram, fizeram aglomeração, não estão nem aí para as outras pessoas, não estão aí para a vida das pessoas, entendeu? Só que quando a gente obedece a Deus, a gente colhe coisas boas e as coisas começam a acontecer de bom também, né? Então ele falou assim, ó, tirou-me de um lago horrível, né? Olha só, pela situação que nós estamos vivendo, de um charco de lodo, né? Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, né? Então você vê quantas situações que nós, né, que somos pecadores, falhos, errantes,
né? A gente já fez tantas coisas erradas e Deus foi lá e nos tirou desse charco de lama, né? A gente estava que nem porco sujo. Deus foi lá, tirou nossos pecados, perdoou os nossos pecados, tirou a gente do mundo, né? Das coisas mundanas e trouxe para a luz, né? E Ele firmou os nossos passos, né? Ele que estava junto com a gente. Então nós temos que ser gratos a Deus por isso. Aí ele fala assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando ele fala e pôs um cântico novo na minha boca, porque quando a gente estava no mundo, a gente cantava músicas mundanas, a gente falava palavras torpes, a gente fazia coisas erradas, né, com a nossa boca, amaldiçoava pessoas, fazia tudo que era errado. E quando Deus trouxe a gente para esse lado, né, tirou a gente do mundo, nos trouxe para sua presença, a gente mudou esse cântico, né? Da nossa boca saem bênção, as nossas palavras são palavras que edificam, são palavras que profetizam coisas boas, né? A gente não fala mais palavras torpes. Então, Deus, ele mudou nisso e as pessoas viram isso, né? E as pessoas vendo isso através da nossa vida, porque nós temos que ser este exemplo de Deus no mundo para as pessoas que não ainda estão convertidas ou pessoas que ainda não conheceram Jesus, elas precisam olhar para nós e confiar na gente, né? Confiar, né, no Senhor. Então, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Então, assim, por que nós temos que confiar em Deus? Porque aquele que confia em Deus e que sabe que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não precisa mais ficar pedindo auxílio para outras pessoas ou confiando em homens e cavalos e carros. Não precisa ficar mais confiando em pessoas que não têm nada para acrescentar na nossa vida. A gente tem que o quê? A gente tem que confiar em Deus, na palavra de Deus e naquilo que vem do Senhor, e não de homens que não tem nada a ver com a fé em Deus. Por quê? Porque o homem mente, a pessoa, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quem é o pai da mentira? É o diabo, e a gente sabe que mesmo muitas pessoas dentro da casa de Deus, às vezes mentem, mas tá mentindo, mas tá se enganando a si mesma, né? Tá se enganando assim. Entendeu? Tá acreditando nas mentiras, né? Com aparências de verdade, né? Esses sofismas. Então, assim, aí ele fala assim: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Então, gente, nós temos que dar graças a Deus pelas maravilhas que Deus, só de Deus ter tirado a gente do mundo, tirado a gente da escravidão, ter tirado e trouxe a gente para o lado, né, de Deus, estar com Ele, confiar nele. Essas maravilhas já são, nossa, para nós já vale muito, né? São incontáveis tudo que Deus tem feito pelos seus filhos, por aqueles que estão buscando a Deus, até por aqueles que às vezes não, né, a gente não é merecedor de nada, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo a gente errando, às vezes falhando, porque nós somos falhos, né? Perfeito é o Senhor Jesus, né? Nós estamos buscando essa perfeição em Cristo, né? Para ser parecidos com Cristo. Ainda assim, você vê que Deus, ele é maravilhoso, né? Deus é fiel. Aí ele fala assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Você vê que Deus, ele não está preocupado com os sacrifícios de oferta, né? De você pegar o seu dinheiro e ir lá e de repente ficar fazendo loucuras ou ficar lá dando aquilo que não é, que ele não pediu. Deus não quer isso da gente. O que Deus quer é o nosso coração. O que Deus quer da gente é que a gente seja fiel, sim, à sua palavra, obedecer à sua palavra, né? A oferta, o dízimo, que é algo que é bíblico, é algo que é entre você e Deus, né? Por obediência. Mas não é isso que faz a diferença naquilo que você tem que ser com Deus, né? Tanto que ele fala aqui,
né? Então, e não é isso que vai apagar o seu pecado, né? O seu pecado você vai apagar com arrependimento, com se arrepender do seu pecado e pedir perdão a Deus e não cometer mais, né? Então, vamos lá. Então, disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Olha só o que o salmista fala: a tua lei está dentro do meu coração. Então nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Nós temos que guardar dentro do nosso coração, assim como o salmista aqui, como Davi falou, ele guardava esses mandamentos porque ele sabia quem era Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se deleitar em fazer a vontade de Deus, porque quando a gente se deleita em fazer a vontade de Deus, as coisas elas começam a acontecer na nossa vida, né? Muitos, às vezes, não querem fazer a vontade de Deus e fica batendo cabeça e fica, sabe, assim, quanto mais a gente desobedece, mais a gente acaba que aquilo que era para acontecer agora, vai acontecer lá na frente, até se você se posicionar, amém? Aí ele fala assim: preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Então, quando a gente prega a justiça, é quando a gente fala a verdade, né? Porque como é que você vai querer que Deus faça justiça na sua vida se você vive na mentira, não vive na verdade? Então, prega a justiça. Quando você for falar algo para alguém, verifica se antes você está vivendo na justiça, antes você está vivendo nas coisas que são retas diante de Deus, né? Por isso que ele fala da congregação. Porque, por exemplo, para mim estar falando aqui com vocês, eu tenho que estar vivendo a justiça de Deus, tenho que estar vivendo aquilo que Deus tem me mandado viver. E olha que todo dia a gente tem que matar um leão, todo dia a gente tem que matar o nosso eu, as nossas vontades, né? Para que a gente possa viver naquilo que é a verdade, naquilo que é a justiça de Deus. Amém? Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade, a tua vontade. Então aqui Davi, ele não escondia. Você vê que tudo que Davi fez, não teve como esconder, né? Porque o profeta foi lá e falou. E ele confessou, ele foi, se arrependeu, ele colheu pelos frutos da sua desobediência, daquele pecado que ele cometeu, mas ele se levantou, a misericórdia de Deus veio sobre ele e ele continuou em frente, mas ele falou a verdade. Então assim temos que ser nós, né? Ele não escondeu a justiça, né, dentro do meu coração, porque ele sabia que ele estava escondendo algo e a gente não pode esconder, a gente não consegue esconder nada de Deus. Nós podemos esconder do homem, mas de Deus a gente não consegue esconder, né? E se a gente estiver escondendo alguma coisa de Deus, Deus usa quem quer que seja para que a gente venha se arrepender, porque Ele não quer perder a gente. Ele não quer nos perder, não quer. Ele não quer que nós viremos um filho pródigo, que larga tudo e vai embora e esquece daquilo que Deus fez, né? Mas... entendeu? É isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente seja verdadeiros, que Ele quer que nós andemos no seu caminho em justiça e em verdade. Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Olha que forte quando ele fala: não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos falhos, somos errantes, somos pecadores. Então, se Deus, se ele se retirar da gente a misericórdia dele, a gente é consumido. Nós não merecemos nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele está sempre nos alertando, ele está sempre mostrando pra gente, né? Continuamente que ele é bom, continuamente que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então é isso, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Por que daqui Davi falou isso? Porque pelo fato daquilo que ele fez. Pelo fato de que às vezes a gente comete um erro e a gente sabe que errou, mas não vai diante de Deus, não consegue. Por quê? Porque o pecado jaz do maligno,
né? Então o diabo vem ficar te acusando e com a acusação você não consegue ir até Deus. Então, por isso que quando a gente comete alguma coisa, vai se arrepende logo, não deixa para depois, porque se você deixa para depois, aquela culpa vai entrando dentro de você, aquilo vai entrando e vai crescendo e você não consegue sair daquilo, entendeu? Aí ele fala assim: digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Então, quando a gente tiver alguma coisa que você precisa, né? Pede logo para Deus te livrar, pede logo essa ajuda, esse auxílio de Deus, né? É como eu falei, não vai deixando que aquilo fique dentro de você mais tempo. Amém? Sejam a uma confundidos e envergonhados os que me buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Então, às vezes, né, tem pessoas que fazem questão de que para humilhar ou para te envergonhar por causa do seu erro, por causa do seu pecado, as pessoas vão querer te acusar, vão querer estar acima ali falando, sabe? Assim, é como se ficassem colocando, né, apertando aquela ferida que já tá ali, entendeu? Então, mas só que Deus, ele está com você, né? Deus, ele te perdoa. Deus é o primeiro a querer nos abençoar. Amém? Desolados sejam em pago da sua afronta os que dizem haha, entendeu? Não olhe para as pessoas. Olhe para Deus, olha para dentro de você, para aquilo que você almeja, para aquilo que você quer em Deus, tá bom? Folgue-se e alegre-se em ti os que te buscam. Olha, glória a Deus. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Então, alegre-se em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando a gente se alegra em Deus, não tem mal que consiga nos atingir. Amém? Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Glória a Deus. E é verdade, né? Quando ele fala eu sou pobre e necessitado, porque é verdade, nós somos mesmo necessitados e pobres, porque nós precisamos de Deus o tempo inteiro. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada, né? Então, e Ele ainda continua, ainda assim continua cuidando da gente, né? Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Então, a gente tem que buscar auxílio e Deus é o nosso libertador, sempre, sempre, né? Não importa quem você seja, o que você fez, do seu passado, do seu presente, não importa. Ele é Deus e ele perdoa, ele é galardoador, né? Ele tá pronto para nos abençoar, cuidar de nós, entendeu? Então, não tenha medo de se achegar a Deus, mas se chegue a Deus com o coração contrito, com o coração humilde, com, sabe assim, com a verdade, porque Deus, ele quer ouvir a sua verdade da sua boca para te perdoar, para te amar e para fazer tudo novo, todas as coisas novas. Amém? Então fica essa palavra, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, que esse 2021 seja um ano de muitas bênçãos e vitórias para aqueles que esperaram no Senhor, obedeceram a sua palavra, em nome de Jesus, em que eu creio que Deus, ele tá, sabe assim, trabalhando ao nosso favor, no silêncio, para toda a humanidade, para as pessoas, né, pra gente viver tempos novos, em nome de Jesus, agora em 2021. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Beijo, tchau.